Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, o ponto da situação da Farfetch, que caiu com estrondo depois de ser o primeiro unicórnio português. Na segunda parte, o arranque da campanha eleitoral e o que o país aprendeu ou não com os quase 30 debates entre candidatos. Comigo estão a Sílvia Abreu e o Tiago Sousa. Esta é a Soma dos Dias. Foi o primeiro unicórnio português, a primeira empresa avaliada em mais de $1.000 milhões, mas colapsou no espaço de poucos meses. Hoje a Farfetch enfrenta despedimentos, está a sair de bolsa e o próprio fundador José Neves já não lidera a companhia. Comigo está a Sílvia Abreu, que acompanha a área da tecnologia. Olá Sílvia, qual é, no fundo, neste momento o ponto da situação? Como é que aqui chegamos, no fundo? Como chegamos, o culminar de toda esta história foi quando a Farfetch decidiu adiar a apresentação dos resultados em 2023, em novembro, referentes ao terceiro trimestre, e isso aumentou completamente a sensação de confiança que os investidores e os analistas tinham em torno da empresa. Claro que não foi a única coisa que contribuiu, não foi apenas isso, uma série de decisões estratégicas que acabaram por se revelar não tão boas, não tão favoráveis para a empresa, aliados a um determinado contexto geopolítico e económico que vieram a exercer uma enorme pressão sobre a companhia e que levaram a este desfecho, que foi a empresa viu-se obrigada viu-se necessitada de um resgate que acabou no fundo por lhe ser lançado pela Coupang, empresa sul-coreana também de comércio online. Foi no final de dezembro que o negócio foi noticiado, acordado, ficou fechado há cerca de 2 semanas. E desde então, José Neves, que era suposto manter-se, segundo a comunicação na altura, que era suposto manter-se no Conselho de Administração da empresa, ou seja, de certa forma na liderança, acabou na semana passada por anunciar demitir-se, ou seja, deixou a liderança e a empresa passou automaticamente para as mãos dos sul-coreanos. Desde então, tem-se muito ouvido falar sobre os despedimentos. A empresa confirmou que de facto estava a reduzir o número de trabalhadores e a eliminar postos de trabalho que de alguma forma estavam sobrepostos. Não concretizou o número, mas segundo é avançado pela Lusa, que cita a fonte oficial, poderá ir até 30%, o que equivale a cerca de 2.000 trabalhadores a nível global. Em Portugal, onde emprega 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas, e tem 4 escritórios, sobretudo no norte do país, não é certo qual o número exato, mas segundo a RTP a redução pode atingir até 1.000 trabalhadores, sendo por isso um número que está a suscitar alguma atenção. Foi cá precisamente em Portugal que a reestruturação começou, na sexta-feira passada, com as conversas e a proposta de o que está em cima da mesa, no fundo, segundo tem sido avançado, é que a empresa está a tentar chegar a acordo mútuo com a maior parte dos trabalhadores. Em cima da mesa a proposta prevê o pagamento de 30 dias por cada ano que o trabalhador esteve na empresa, sendo que neste caso, por exemplo, não teria direito ao subsídio de desemprego. Isto foi noticiado pelo UEC, não foi possível confirmar juntamente da empresa. Quem não aceitar será depois, eventualmente, abrangido num despedimento coletivo, certo que ainda não se sabe, não são conhecidos grandes detalhes sobre quando é que poderá ocorrer esses despedimentos coletivos. Mas é preciso também ter em conta que a grande parte destes despedimentos são em áreas que não são o core da empresa. O core, quando refiro o core, é o comércio eletrónico propriamente dito. E no fundo o que é que isto nos diz, nos pode indicar quanto ao futuro da empresa? Sim, o que foi avançado, o público avançou que em áreas como de fornecimento de soluções tecnológicas, uma das áreas da empresa, podem ir até 80%. Isto até levou 7 diretores, 7 responsáveis pelas áreas tecnológicas a admitirem-se também. O que é que isto nos diz? Ainda há muita incerteza, mas acho que isto pode sinalizar aqui que a Coupang pode de alguma forma estar a tentar regressar ao negócio core da Farfetch, que no fundo, quando começou em 2007, surgiu muito mais como um intermediário entre o comprador e quem vende artigos de luxo. Um marketplace. Exatamente, fazia a ponte, apesar de que, claro, não é uma transportadora apenas, porque também tratava da parte dos pagamentos, toda a parte da logística. O risco era muito menor, não tinha, por exemplo, inventário, e esse foi um negócio que funcionou durante anos. Aliás, a perspectiva dos analistas e dos investidores ao longo dos últimos anos tem sido que foi precisamente essa diversificação de negócio que pode ter levado ao ponto em que estamos hoje, em que o primeiro unicórnio com ADN português, como referiste, está hoje numa situação bastante diferente. Por isso, não é de excluir totalmente que a Coupang possa estar, que no fundo é um bocadinho uma Amazon sul-coreana e que é nessa área que quer reforçar a sua presença, que possa estar aqui um bocadinho a considerar o regresso às origens. Sílvia Abreu e a Farfetch, e agora a campanha.
É já neste domingo que arranca a campanha eleitoral, o período formal no qual os partidos vão tentar convencer os eleitores a colocarem cruz no respectivo símbolo do boletim de voto. Comigo está o Tiago Sousa, que tem acompanhado os debates na TV. Viva, Tiago. Proponho que comecemos exatamente por aí, ou seja, foram quase 30 debates a dois, mais um de todos contra todos, falta ainda outro também nas rádios, também todos contra todos. Afinal, o que é que o país ficou a conhecer que não conhecia antes neste período de debates? Bem, o que o país ficou a saber com estes debates prende-se essencialmente com dois pontos, dois tópicos. As questões essencialmente programáticas, ideológicas, o que se espera sempre para um debate destes. Os programas eleitorais foram apresentados ao longo deste mês de debates, mas deixa-me destacar aqui, acima de tudo, a questão dos cenários pós-eleitorais. Este tem sido o grande tema em cima da mesa e foi aí que houve grandes novidades ao longo destes frente a frente entre os líderes partidários. Olhando assim para um cenário mais macro, para a big picture disto, à esquerda, aquela questão de acordo ou não acordo entre os partidos, entre o PS e os partidos à sua esquerda, parece estar cada vez mais consolidado. Ou seja, no início tínhamos um bloco de esquerda muito aberto a esse acordo, mas com um caderno de encargos um pouco exigente. Tínhamos o LIVRE, o PAN, que sempre se mostraram muito próximos do PS nesse aspecto. E tínhamos o PCP, neste caso que concorre como CDU, que tinha mais algumas reservas, mas que claramente no debate com Pedro Nuno Santos, Paulo Raimundo mostrou-se muito mais aberto a fazer esse tipo de acordo, até para afastar a direita do poder, nas suas palavras. À direita, a questão é diferente, porque Montenegro consolida aqui, sem dúvida nenhuma, a sua distância do Chega, ou seja, já tinham dito que não ia haver acordo com o partido de André Ventura, mas, sem dúvida nenhuma, no debate ficou claro que não é não e que Montenegro não se vai coligar com o Chega. Isto abre aqui um problema para a AD, porque mesmo em caso de vitória em minoria parlamentar, tem que arranjar aqui uma forma de solucionar a questão. E a solução evidente, é preciso que o PS viabilize, ou, no caso contrário, se o PS vencer em minoria, que a AD viabiliza um governo do PS. E tem sido mesmo essa questão da viabilização de um governo do partido do maior adversário que tem marcado estes debates. Do lado do PS, Pedro Nuno Santos, ao contrário do que se podia prever, já deu a resposta, ou seja, não vai ser apresentada nenhuma moção de rejeição, nem votada a favor uma moção de rejeição que faça cair o governo liderado por Luís Montenegro. Do lado da Aliança Democrática, a resposta ainda está em aberto. Luís Montenegro tem adiado responder à questão, aponta sempre para uma questão de que não é o cenário com que a coligação está a trabalhar e diz que a coligação trabalha apenas com um cenário de vitória e não pondera uma vitória do PS em minoria. A bola neste momento está do lado de Montenegro. Pedro Nuno já jogou as suas fichas. Ontem recuou, esta quarta-feira recuou, mas voltou a confirmar, depois desse pequeno recuo, que afinal não haverá mesmo oposição a uma tomada de posse, mas vai ser um tema que vai marcar a campanha. Portanto, no fundo, houve aqui uma espécie de afinar de estratégias ao longo deste período. Sim, sem dúvida. Principalmente do lado de Pedro Nuno, mas também do lado de Luís Montenegro. Por exemplo, Luís Montenegro vinha para este debate, supostamente, diziam os politólogos que havia uma expectativa baixa em relação à sua prestação, mas parece que superou as expectativas e até embalado um pouco com o que as sondagens foram dizendo, com os resultados nos Açores em particular. Luís Montenegro parece que vai agora para a campanha na sua melhor fase e pronto, tem-se apresentado como uma alternativa ao caminho seguido pelo Partido Socialista nos últimos anos, uma alternativa responsável. Uma curiosidade, por exemplo, António Costa falava das contas certas, Luís Montenegro fala das boas contas, ou seja, uma questão de se as propostas são execuíveis ou não e se elas vão ser executadas, ou seja, acusa-se muito de que o PS orçamentava, mas não executava. Neste caso, o PSD promete executar. Vamos ver se isso tem algum impacto junto dos eleitores nas ruas. Do lado do PS, a questão prende-se mais com a atitude de Pedro Nuno, ou seja, o que estás a dizer, ele afinou a estratégia ao longo dos debates, começou aquele Pedro Nuno mais calmo, mais cordato, até como dizia um politólogo no outro dia ao Negócios, assim uma posição muito tranquila, principalmente com os seus parceiros à esquerda, mas frente a Luís Montenegro mudou-se, voltou a ser aquele Pedro Nuno expansivo, radical para os seus adversários, para alguns, e que espera-se e que permitiu ser eleito secretário-geral do PS, inclusive, e importa perceber agora se vai manter essa postura ou não, porque claramente a história democrática portuguesa aponta para uma tendência ao centro, não é? E
terá sido mesmo isso que ia na mente de Pedro Nuno quando mostrou essa postura mais retraída, mas importa perceber se ele quer seguir essa linha ou se quer conquistar o eleitorado à esquerda. Agora, neste domingo começa oficialmente o período de campanha. Isto na prática vai mudar alguma coisa? Vai mudar o quê? Olha, isto muda, essencialmente muda a questão legal relacionada com a campanha. Até agora houve um período de pré-campanha, que chamamos de pré-campanha, em que os partidos essencialmente dinamizavam a sua mensagem numa forma mais eleitoralista, de uma forma virada ao eleitor, mas sem isso ter começado oficialmente. Agora, a partir de domingo, o 14º dia antes das eleições, como manda a lei eleitoral, todos os partidos passam a estar abrangidos por esta mesma lei eleitoral, e esta lei eleitoral prevê uma série de direitos para os partidos, obrigações não só para os partidos, mas também para as instituições públicas, para a comunicação social, para uma série de obrigações. Principalmente a questão dos direitos de antena. A partir de agora, todos os partidos vão ter direito, todos os dias, entre as 7 e as 10 da noite, a televisão pública e a rádio pública e privada devem reservar pelo menos 15 minutos à semana, 30 minutos ao fim de semana para emissão de campanha eleitoral. Todos os partidos têm direito a isto, desde o PS até ao partido menos votado das últimas eleições. De resto, há toda uma série de restrições. Por exemplo, os órgãos do Estado, e não é que o devessem fazer antes, mas agora estão absolutamente proibidos de fazer campanha, de promover a candidatura de qualquer candidato, exatamente. Devem assumir uma posição de total imparcialidade e de igualdade de tratamento. E depois há outras coisas curiosas. Por exemplo, todas as autarquias devem agora, aliás, todas as salas de espetáculo do país devem comunicar às autarquias a disponibilidade dos seus espaços para os partidos poderem usar em momentos de campanha, a preços reduzidos, ou se forem espaços públicos, todos os partidos têm acesso gratuitamente a esses espaços, se forem espaços privados a custo reduzido. E outras coisas também curiosas, como por exemplo, todos os partidos passam a ter direito a um telefone fixo por cada círculo eleitoral, que é uma medida que faria sentido, não é? Há anos, mas tenho altas dúvidas que ainda se aplica hoje em dia. As curiosidades das obrigações da campanha eleitoral que começa no domingo com o Tiago Sousa. Obrigado, Tiago. Obrigado, Sílvia. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque há sempre histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.